Boa Oi, boa tarde. Boa tarde, Carmen. tarde. Oi. Nós estamos aqui nos preparando para dar início aos nossos estudos. Hoje, dia 12 de novembro de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para iniciarmos nossos estudos. Nesse horário nós estudamos essa obra, né? Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra, o nome do autor é Guilherme Del Valle da Silva, né? Guilherme Del Valle da Silva. Então, uma obra maravilhosa. Inclusive, antes de começar, eu vou até falar com vocês aqui de um livro que eu estou até para comprar. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Dizem que é um livro maravilhoso sobre Paulo. O nome do livro é Paulo, o Apóstolo da Graça. A Vida, Cartas e Teologia. E o autor os dois primeiros nomes dele, eu vou botar só a letra, que é assim que está no livro. F de farinha, ponto, F de novo, Bruce. F. Bruce. Tá? Deixa eu ver se eu vou colocar aqui o nome do livro. Diz que é um livro maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Paulo. É Paulo o quê? Como é que é o nome? É Paulo o quê? Aqui no chat. Paulo, o Apóstolo da Graça. Paulo, o Apóstolo da Graça. O nome do autor, autor F. Bruce, editora. Eu já vi, tem na Amazon, Shed. Aqui, ó. Paulo, Apóstolo da Graça, o nome do livro. Para quem gosta de estudar Paulo, né? Paulo, Apóstolo da Graça. Está aqui. Autor F. Bruce, editora Shed. Dizem, eu coloquei aí para vocês, ó, no chat. Paulo, Apóstolo da Graça. Aí é A Vida, Cartas e Teologias. Autor F. Bruce, editora Shed. Diz que é um dos melhores, deixa eu pegar aqui, um dos melhores livros que se tem publicado sobre a vida sobre Paulo de Tarso. Diz que é um dos melhores livros. Aí eu coloquei aí no chat para vocês, quem tiver interessado, tá? Autor F. Bruce, editora Shed. Eu vou até comprar. Ele diz que é maravilhoso, maravilhoso. Diz que é um dos melhores que se tem publicado sobre Paulo de Tarso. Bem, minha gente, antes de iniciarmos o nosso estudo, né, dessa obra maravilhosa, nós vamos aqui fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te rogamos, Senhor, que nos envolva com a sua bênção, com a sua graça, com o seu amor, fortalecendo os nossos espíritos, equilibrando as nossas energias, nos auxiliando, Senhor, na nossa caminhada, nos inspirando a sua misericórdia, nos inspirando as suas energias, a sua paz, e que cada um de nós busque, Senhor, a cada momento a sua elevação, o seu progresso, para que assim possamos acelerar esse nosso processo, essa nossa caminhada em direção a Ti, ó Pai. Fortalece-nos a todos, as nossas casas de espíritos, os nossos lares, as nossas boas propostas, para que nós possamos realizar tudo aquilo que desejamos do ponto de vista espiritual. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais, por estarem sempre conosco, nos auxiliando nesse trabalho. E nos permita, Pai, iniciarmos os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus.
Então, todo mundo viu aí no chat? Então, tá aí, ó. Paulo, apóstolo da graça, autor do livro F.F. Bruce, editora chefe. Acho que quem gosta de estudar Paulo de Tarso, acho que é uma das melhores obras que se tem publicada sobre ele. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, né, no capítulo que trata da lei de trabalho, Paulo de Tarso, o tecelão. Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo. Um momentinho, que meu celular está dando aqui uma mensagem. Peraí. Opa. Deixa eu tirar esse som daqui. Pronto. Vamos lá. Diz assim: o meu livro é página 47, lá no finalzinho. Tá? Aí eu vou ler um pedacinho anterior, porque tá assim. Ô, Rose, Oi. é Paulo Estevão? Não, eu estou começando agora. Ah, tá. Eu também já estava aqui no Estamos começando Paulo agora. Estevão. Então tá aqui. Página 47, o meu. No final, eu vou começar a ler um pedacinho da aula anterior. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, proclamamos o Evangelho de Deus. Então, aqui, né, ele continuava falando sobre o trabalho. Inclusive, eu vou até ler mais em cima, quando ele diz assim: outra evidência encontramos no texto. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram as minhas necessidades e a dos que estavam comigo. Então, Paulo, ele ressalta, ele faz questão de frisar isso de uma forma muito forte, que ele sempre trabalhou, mostrando a importância do trabalho, né? Do trabalho físico, para que você, trabalho material, para que você se sustente, porque infelizmente a gente sabe, isso não é de agora não, isso já vem de muito tempo, né? Muitas pessoas se aproveitaram da religião para dela enriquecer, né? A gente sabe disso. Muita gente se aproveitou muito da religião para enriquecer. E isso vem lá do passado até agora, né? E, na realidade, isso é um crime. É um crime. Porque a gente não vai encontrar sempre Jesus falando da importância do trabalho, e Paulo sempre vai deixar bem claro para todo mundo que você tem que fazer o seu trabalho evangélico naquele espaço de tempo que você tem, e não para você viver da religião. Então ele fala aqui que ele continuou, ele fez o trabalho dele evangélico, mas ele sempre trabalhou para se sustentar. E isso foi uma coisa que Gamaliel falou com ele, lembra? Na aula passada, que Gamaliel chegou junto com ele e falou, chamou a atenção disso. Você tem uma profissão, você é tecelão, então trabalhe para se sustentar. Não se aproveite da religião, não se aproveite dos textos sagrados para sobreviver. Tá? Vai trabalhar. E aqui ele novamente comenta sobre o livro de Rinaldo Fabris, que ele diz, Fabris comenta. Fabris, na realidade, o nome do escritor é Rinaldo Fabris. O nome do livro dele é Paulo, Apóstolo dos Gentios, né? E aí ele tirou um trecho do livro do Rinaldo Fabris, colocou aqui, escreveu assim: das cartas de Paulo não se consegue adivinhar que tipo de trabalho manual ele exerce para poder se manter durante os deslocamentos de uma cidade, porque não se tem certeza
pelo seria como ele trabalharia como um tecelão. Mas, pela indicação que nós vimos na aula passada, a cidade dele era uma cidade que era voltada para a fabricação de tecidos, de redes, tecidos têxteis, então pressupõe-se que fosse essa. Mas aqui ele está trazendo uma parte do Rinaldo Fabris, onde ele vai abordar essa questão. Aí ele diz: intui-se que trata de uma atividade que não existe ferramentas complexas e, ao mesmo tempo, seja compatível com a estabilidade de um pregador, itinerante como Paulo. Então ele diz, o emprego dele tinha que ser um emprego que ele não ficasse preso no trabalho, como dono de uma loja. Como é que ele poderia sair pregando se ele tivesse um emprego fixo? Não daria certo, né? Não haveria como fazer isso. Então ele tinha que ter um emprego que desse a ele uma flexibilidade de trabalhar como pregador itinerante. No relato da missão paulina na Grécia, Lucas fornece uma contribuição mais precisa para essa imagem tradicional de Paulo. Quando Paulo deixa Atenas e chega a Corinto, encontra hospitalidade e trabalho junto ao casal de judeus, Áquila e Priscila, aqueles beijos que ficaram com eles no deserto, lembra? Que haviam chegado pouco antes da Itália, após o édito do imperador Cláudio, que os obrigara a deixar Roma. A razão desse encontro de Paulo com o casal deve ser ligada ao fato de que eram da mesma profissão, porque o casal era tecelão, eles eram tecelões. Como diz expressamente Lucas, de fato eram de profissão fabricantes de tendas. Então esse casal, quando ele vai lá para o deserto, esse casal trabalha para o irmão de Gamaliel. Eles viviam no deserto, escondidos de Saulo, né? Mas lá eles trabalhavam fabricando tendas, e o irmão de Gamaliel, parece que o nome dele é Ezequias, ele ia lá de vez em quando buscar o material que eles fabricavam e levar para a cidade para vender na loja dele. Então, quando Paulo vai trabalhar lá, ele vai ajudar também. Ele vai também trabalhar produzindo para Ezequias, tá? O que significa fabricante de tendas? Depende do significado que se dá ao termo tenda e do material usado na fabricação, couro, linho ou outro tecido. Uma hipótese que goza certo consenso, quer dizer, certo acordo, na tradição biográfica paulina, é a que liga esse trabalho com a atividade têxtil da Cilícia, e em particular com a fabricação de pano rústico, feito de peles de cabra, que traz o nome da região, Cilício. A partir da combinação desses elementos, é fácil reconstruir um quadro coerente. Desde pequeno, Paulo, na casa paterna ou na comunidade judaica de Tarso, aprendeu a tecer, a fim de preparar pequenas esteiras ou tapetes para uso doméstico ou para o artesanato local. Se acrescentarmos a isso o costume das famílias judaicas de ensinar aos filhos uma profissão ou fazer com que exerçam um trabalho manual, aí estarão todos os dados para completar o retrato de Paulo, artesão ou trabalhador manual. Gente, vocês dão licença só um pouquinho, só um minutinho, que eu vou fechar a porta aqui. É por causa do barulho que tem um barulho vindo aí, está me atrapalhando um pouquinho. Então, vamos lá. O fato de exercer um trabalho manual não contradiz o que foi dito sobre o nível social e econômico da família de Paulo. Por ser cidadão da cidade livre de Tarso e gozando do direito de cidadão romano, Paulo provém de uma família abastada. Graças aos recursos da sua família, o jovem Paulo pôde completar sua formação bíblica em Jerusalém, junto à casa de estudo de Gamaliel, e empreender as primeiras viagens
como mestre e pregador itinerante. Então, não é porque ele vinha de uma família abastada que ele não tinha uma profissão, porque era da tradição judaica, que mesmo os filhos nas famílias ricas, eles tinham que ter uma profissão, né? Então, como a sua família era uma família abastada, ele pôde completar sua formação bíblica em Jerusalém. Então, ele viajou para Jerusalém. Ele foi fazer um estudo em uma outra cidade. E para ele viver nessa outra cidade, na casa de estudo de Gamaliel, que deveria ser tipo um colégio, ele tinha como se manter, né? Ele tinha que pagar pela estadia, pela alimentação, porque desde aquela época, né, escolas religiosas sempre foram mais caras que certas outras escolas, né? Então, aqui da época, ele tinha que pagar para se manter. E lá ele ficou e ele estudou com Gamaliel nessa escola. Então, vamos ler aqui. Rose, Oi. e assim, fazer uma observação que no período judaico, lá do período de Paulo, era muito comum e era um produto muito consumido as tendas, porque existia uma festa das tendas. Sim. Então, as tendas, além de servir de moradias para itinerantes e tal, era usado pelos judeus nos dias de festa, entendeu? Exatamente. E também as caravanas comerciais, né? As caravanas dos comerciantes que iam com seus camelos para atravessando o deserto, de cidades em cidades, para vender produtos, para entregar. Porque, por exemplo, alguém que tinha um grande comércio fazia compras. E aqueles produtos vinham pelas caravanas. Então, os caravaneiros, às vezes, eram viagens que duravam 30 dias, né? Pelo deserto. Esses caravaneiros, eles, à noite, paravam, né? Paravam no deserto, botavam os camelos lá, e eles dormiam em tendas. Então, qualquer pessoa que viajasse, ou de camelo, ou fosse a pé, ele tinha que ter a sua tenda. Afinal, naquela época, não havia hotéis, né? Estalagens assim. E só quem podia se hospedar, de repente, numa estalagem, era quem tinha uma certa situação. A maioria das pessoas ficavam em tendas. Famílias, quando viajavam, né? Para visitar os parentes, de repente, por exemplo, essa festa das tendas. Vinham pessoas de várias regiões para participar dessa festa. Então, às vezes, pessoas que viajavam 15 dias para ir participar dessa festa. Tinham TT. Lembra quando Jesus era criança e a família dele foi para Jerusalém e ele se perdeu da família? Todo mundo voltando para casa a pé, viajando, né? Quase uma semana de viagem. E Jesus ficou nas cidades orando, conversando com os doutores do templo. E José e Maria tiveram que voltar para procurar ele. Encontraram ele no templo. Ele tinha mais ou menos 10, 12 anos. As viagens, eles vieram para uma festa. Então, às vezes, era 3, 4, 5 dias para ir participar de uma festa. Então, à noite tinham que dormir no deserto. Então, tinham que ter tendas. Então, era um material muito vendido, né? Redes, que às vezes eles não dormiam no chão, botavam presos para dormir na rede, por causa dos animais. Então, rede, tenda, era um material muito usado. Então, realmente era uma profissão que dava um bom retorno financeiro, né? E aqui ele vai dizer, né? Quando lemos pela primeira vez o trecho acima, imediatamente correlacionamos com as informações de Emanuel. Com esses dados, compreendemos o que influenciou o pai de Saulo de Tarso a iniciar o filho na profissão de tecelão. É natural que numa cidade em que predomine a produção de determinado produto, com o insumo característico da região, os moradores tenham inclinação a iniciarem suas atividades profissionais no mesmo mistério, mantendo a característica ou tradição da comunidade,
assim como ocorre nos dias atuais, nos dias de hoje. A atividade de tecelão será o principal ou até mesmo o único meio de sustento econômico do ex-doutor da lei. Lembrando que a obra mediúnica Paulo Estevão foi lançada 55 anos antes do livro Paulo, o Apóstolo dos Gentios, de Rinaldo Fabris. É o conhecimento humano confirmando as revelações espirituais oferecidas por Emmanuel. Então, essa obra do Rinaldo Fabris foi publicada 55 anos depois do Paulo Estevão. E ela vem, de certa maneira, confirmar o que Emmanuel falou no Paulo Estevão. Tá? Aí aqui ele vai trazer um texto do livro Paulo Estevão, que tem só um pedacinho. Nós vamos pegar agora. Procurem aí, como vocês deixaram marcados na semana passada, o capítulo que fala de lutas pelo Evangelho. Lutas pelo Evangelho. Todo mundo achou aí? Aí, procurem um parágrafo que começa assim. Advirto, então, que precisamos instalar aqui, acharam? Já está tudo marcadinho aí, que vocês marcaram da semana passada. Pulem nesse parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, umas 7 linhas. E procurem a frase. Como sabemos... Procure essa frase aí nesse parágrafo. Todo mundo já achou, né? Então, vamos lá. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza. E onde há cooperação, há paz. Então, ele está dizendo, como sabemos, onde há trabalho, há riqueza. E onde há cooperação, há paz. Agora, vocês vão pular... Deixa eu ver aqui. Vocês vão pular 5 parágrafos. Pulem 5 parágrafos aí. Achem um parágrafo que diz assim: o mestre auxiliará. Acharam? Isso. Viu como foi bom deixar tudo marcadinho semana passada? O mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso a expensas do nosso trabalho. Olha só o que ele está dizendo aqui. Que ele e Barnabé, né, fizeram uma longa viagem a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso à expensa do nosso trabalho. O tempo todo de viagem, eles se sustentaram com o dinheiro do trabalho deles. Aí ele diz aqui, ó, eu tecelão, ele oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos. Oleiro é aquele que faz tijolos, né? Tijolos de barro. Então, Barnabé era oleiro. E também era uma profissão de muita necessidade naquela época, né? Fazer prédios. Então, era muito comum obras naquela época, né? Agora, pulem 2 linhas aí. Aí diz assim, provaríamos, acharam? Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço. Então, provaríamos do nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço. Aí, quando a gente lê isso aqui, a gente para pensar. O que a gente vê muitas religiões aí
aonde os líderes religiosos dessas religiões recebem um dinheiro da igreja para a sua sobrevivência. Tem uns que a gente sabe que são muito humildes, realmente recebem aquele mínimo e vivem com aquele mínimo. Mas a gente sabe que tem uns que recebem muito dinheiro, né? E vivem em mansões, com iates, carrões, têm helicóptero, viajam, tirando tudo da igreja, tirando tudo das doações que deveriam chegar, né? Que deveriam chegar para doações. Então a gente não entende, porque os nossos irmãos evangélicos, eles costumam serem assim profundos estudiosos de Paulo de Tarso. Eles sempre estudaram muito Paulo de Tarso, sabe? E aí a gente não compreende uma coisa: como é que isso vai bater? Como é que isso vai bater? Porque se eles estudam muito Paulo de Tarso, dá para você entender como é que eles podem receber dinheiro da igreja para a sua sobrevivência. Porque isso que está aqui também está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. Não é dizer que, mas isso aí está escrito no livro espírita. Mas se você for em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, Paulo fala o tempo todo: eu sobrevivi do meu trabalho. Ele ainda diz: eu nunca fui pesado a ninguém. Eu nunca fui pesado a ninguém. Sempre sustentei a mim e aos meus, que eram os companheiros que viajavam com eles, tá? Porque às vezes um ou outro companheiro não achava emprego, ele tinha que sustentar, porque eles estavam trabalhando, né? Divulgando o evangelho. Ele diz isso. Então é uma coisa que não se justifica. Não tem uma base para eles fazerem isso. E a gente sabe que tem alguns líderes religiosos aí que são multimilionários. Multimilionários. Então ele diz aqui, ele deixa bem claro que ele e Barnabé provariam o desinteresse pessoal, vivendo à custa do esforço do próprio trabalho. E quando eles aceitavam doações, não era para eles. Era lá para a casa de Jerusalém, onde Pedro, a casa do caminho. Porque ele fez um acordo com Pedro. Ele disse para Pedro, olha, que Pedro falou para ele naquela época que Pedro tinha que, de certa maneira, aceitar a ingerência dos judeus sobre a casa do caminho, porque ele recebia doações dos judeus e precisava manter a casa. Então ele tinha, tipo assim, que fechar o olho para algumas coisas, né? Para fechar o olho para algumas coisas, para que ele pudesse manter a casa aberta, porque ele não tinha como cuidar dos doentes, alimentar aqueles doentes, só com o dinheiro que eles arrecadavam entre eles, não dava. E alguns judeus, né, colaboravam com dinheiro. E aí davam pitaco na casa do caminho, queriam colocar algumas coisas dentro do cristianismo. Ele fala sobre isso. E aí Paulo fala para ele, então vamos fazer o seguinte, para que você tenha uma independência maior, eu vou sair pelo mundo pregando. Aonde eu for, eu vou pedir doações. E as doações que eu receber, eu vou mandar tudo para você. É para você poder manter a casa aberta e não depender tanto. Porque, infelizmente, tem pessoas que colaboram, mas aí elas dão querendo influenciar. Tipo assim, né? Eu estou ajudando, então você vai ter que aceitar a minha ingerência no trabalho. Então, ele recolhia a doação, sim,
mas não era para ele. Ele sempre, quando juntava um dinheirinho, ou ele ia até lá entregar a Pedro, ou ele mandava alguém levar. A gente vai encontrar isso no Paulo Estevão, que ele recolhia doações. Então, as doações que ele recolheu não era para ele comer, não era para ele se sustentar, era para a casa do caminho, né? Então, isso é uma coisa muito clara, e é uma mensagem que ele dá para todos nós. Por isso, a gente relembra o Chico, que nunca ficou com um tostão do dinheiro dos livros que ele psicografou. Ele entregava o dinheiro todo para a FEB, porque aí a FEB destinava para as obras de caridade, ou então, se ele entregava uma psicografia para uma outra editora, por exemplo, uma editora M ou qualquer outra editora, essa editora ficava com o dinheiro, era destinado para obras de caridade. Porque alguns livros do Chico não foram publicados pela FEB, foram publicados por outras editoras. Então, quando ele dava para uma outra editora, essa editora pegava a parte que cabia a ela, pela publicação do livro, e a parte que seria do Chico era destinada para uma obra de caridade, como o Divaldo também fez. Divaldo não é um homem rico. Quantas obras Divaldo já publicou? Toda a verba das obras que Divaldo publica vai para onde? Para a obra social lá da Bahia, que também faz um trabalho maravilhoso. Por que isso? Porque aquela obra que está chegando à espiritualidade não é da autoria do médium. É diferente se você publicar um livro fruto da sua pesquisa pessoal. É outro departamento. Você fez uma pesquisa, você elaborou o trabalho, e a maioria dos escritores, o que eles fazem? Tiram uma parte para si, como fruto do seu trabalho, e outra parte eles até fazem doações. Agora, livro psicografado, o autor, ele não pode ficar para ele. Tudo bem que a editora que publicou, ela tira a parte dela, que é os custos da publicação. Mas a parte que caberia ao escritor, não pode ficar para ele. Porque ele não é o autor. O autor é o espírito. E o espírito não precisa de dinheiro. Então, ele tem que reverter aquele dinheiro para a caridade. Isso é uma coisa que nós espíritas temos que estar muito atentos a isso. Até uma casa espírita, quando ela faz um evento, o dinheiro arrecadado não é para ir para os cofres da casa. É para ser utilizado. Se a casa precisa fazer uma obra emergencial para melhorar a situação, tudo bem. Ela tira uma parte, faz essa obra. Mas a outra parte tem que ir para obras sociais. E não ficar no cofre guardado para render juros, que aí é especulação, ou então para, vamos usar na nossa casa porque nós queremos construir um palácio. Não precisa. Basta 4 paredes e o telhado. Casa espírita, na minha opinião, tem que ser um prédio muito simples, sabe? Muito humilde, simples mesmo. Tendo o básico, não precisa mais do que isso. E o restante do dinheiro para as obras sociais. Para que você vai gastar uma fortuna nos ladrilhos de primeira qualidade para botar na casa espírita? Não tem nexo isso. Não tem nexo, né? Então, vamos voltar aqui no Paulo e as Leis Morais. Deixa até abertinho aí o Paulo Estevão. Voltando lá. Percebemos em toda a trajetória de Paulo seu perfeito alinhamento com a lei de trabalho, aspecto que integra as leis morais contidas em um livro dos Espíritos. Agora nós vamos pegar o nosso livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos lá na sua terceira parte, né? Que é o livro terceiro. E aqui a terceira parte do livro dos Espíritos é a parte que trata das leis morais, né? E no capítulo terceiro vai falar da lei do trabalho. Vamos pegar a questão? Vamos lá, todo mundo está aí, né?
Questão 674. Aí eu vou pedir assim, ó. A Eloá vai ler a 674, a Carmen vai ler a 675, deixa eu ver aqui, 675, a Carmen, a 676 é da Ana Constantino e a 678 é do Alberto, tá bom? Cada um pegou a sua, né? Então vamos lá, começa aí. Necessidade do trabalho, 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo se constitui uma necessidade e a civilização obriga que o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, o trabalho é uma lei da natureza. Tudo trabalha na natureza, né? Desde Deus até o animal mais simples. Né? E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. O homem do passado não precisava trabalhar tanto como nós hoje, porque hoje as nossas necessidades são maiores. Hoje nós temos que pagar a conta de luz, o homem do passado não pagava a conta de luz. Nós temos que pagar a conta de gás ou comprar o botijão. Naquela época era fogão a lenha, não é? Hoje nós pagamos a lua, temos o ar-condicionado, os ventiladores. Naquela época o homem não tinha essas necessidades. Hoje nós pagamos aí o Uber, é o táxi, é o BRT, é o ônibus, é o trem, é o avião. O homem daquela época, no máximo, era uma passagem de navio, né? Ou de trem, dependendo da época mais moderna, mas lá do passado, ele não tinha essas necessidades. Então, a despesa dele era menor. Hoje, como a nossa despesa é maior, a gente tem mais necessidade de trabalhar. Quem vai? Aí é 675. Vamos lá. 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais. Aí os espíritos dizem, não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Gente, como o doutor Bezerra trabalha. Como o doutor Bezerra trabalha. Porque as nossas necessidades aumentaram. Então a gente vive, doutor Bezerra, não é? Como o doutor Bezerra trabalha para dar conta desse povo necessitado, né? Dizem, né? Os espíritos superiores trabalham muito mais. Quanto mais evoluído, maior o nível de trabalho. 676. Porque o trabalho é imposto ao homem, por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. Meia 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Inclusive, aqui na Bíblia, no livro da Gênesis, capítulo 3,
versículos, deixa eu ver, versículo 18, diz assim, deixa eu ver, versículo 17, né? Aí é Deus falando com Adão, aí ele diz assim, por que ouviste a voz de tua mulher e comeste o fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Maldita seja a terra por sua causa. Tirarás dela, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, tirarás da terra com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Então, já indicando aqui, lá no primeiro livro da Bíblia, que o homem tem, por ser um espírito imperfeito, aqui ele está falando de Adão, um espírito imperfeito, o espírito desobediente. Não foi esse o problema que causou a expulsão de Adão e Eva do paraíso? Não foi a rebeldia, não foi a desobediência, porque o Senhor tinha dito a Adão e a Eva para não comerem do fruto proibido. Aí a Eva, ouvindo a serpente, pegou o fruto e deu para Adão. Adão tinha ouvido Deus falar com ele. E quando Eva oferece a fruta, ele não protesta. Ele não diz assim, Eva, não podemos comer. Lembra que o Senhor disse para nós não comermos? Ele pegou a fruta e comeu. Quando ele, quer dizer, o pessoal bota a culpa na Eva, mas é a omissão dele, ele ficou calado. Ele sabia que não podia comer. Ele foi desobediente. Então, mostrando que esse homem criado nesse período era um homem o quê? Imperfeito. Era um homem imperfeito ainda. E como um homem imperfeito, ele precisava trabalhar, porque através do trabalho é que ele iria crescer, desenvolver a inteligência dele. E aqui ele faz, tirarás da terra com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Né? Então, como ele diz aqui, até voltando a 677, que eu não mandei vocês lerem, está escrito aqui no início da resposta, tudo trabalha na natureza, como os animais trabalham, não é? Mas o trabalho deles, com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Então, já com o homem, não. Um homem é um ser inteligente, né? Então, ele não pode se tornar inativo e inútil, porque a ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, na 676, ele deixou claro, o trabalho é um meio de se aperfeiçoar a inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então, a gente entende por que o Senhor mandou que Adão trabalhasse. Adão era um ser imperfeito ainda. Era preciso desenvolver a inteligência. Ele ainda vivia na infância intelectual. E com o trabalho, ele vai, aos poucos, desenvolvendo e aperfeiçoando a sua inteligência para receber o quê? O livre-arbítrio. Para, então, receber o livre-arbítrio. Porque Adão e Eva, ali no paraíso, eles viviam à custa do Senhor. À custa do Senhor. A partir desse momento, eles vão começar a trabalhar para aperfeiçoar e desenvolver a inteligência e assim ir aos poucos adquirindo o livre-arbítrio. Aí percebe como a coisa vai encaixando, vai se explicando? Vai se explicando aí. Agora eu vou pedir, Carmen, lê para a gente
a 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? E os espíritos respondem: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Aí ele faz referência a 643. Então, aquele que vive às custas dos outros como um parasita, aí a gente coloca esse pessoal aí, que enriquece muito às custas das doações que vêm do bolso, do trabalho daquele que frequenta a igreja. Porque aquele que frequenta a igreja, ele dá o seu dízimo. O dízimo vem de quê? Do trabalho dele, não é? Ele trabalha, dá o dízimo lá na igreja, que é fruto do trabalho dele, uma parte do trabalho dele, e os líderes pegam esse dinheiro, em vez de usar para o serviço social, usa para si próprio, para adquirir mansões, carros, iates, aviões, e viverem muito bem, obrigado, viajando pela Europa com as esposas cheias de joias penduradas no pescoço. É o que ele diz aqui. Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Não aquele que não pode trabalhar porque está doente, porque está impossibilitado, tá? Pois esse vive à custa do trabalho dos outros. Esse vive à custa do trabalho dos outros. É o parasita. É o parasita. Que muitas vezes vive gritando o quê? Aleluia, aleluia, aleluia. É o parasita. Isso em todas as religiões. Eloá, lê 643 pra gente. Está lá no livro 3, capítulo 1, Lei Divina ou Natural. Liga o microfone. 643? 643. Ok. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Não. Há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo, necessidade de praticá-lo, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas um ser caridoso, mas em ser-se útil na maneira do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. Então, ele quer saber, né? Se há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem, ou de trabalhar, que é fazer o bem, o trabalho é fazer o bem, né? Os espíritos dizem, não, não, não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Todos nós podemos fazer o bem e devemos fazer o bem. Então, essa coisa de que eu estou impossibilitado de fazer o bem, não. Quem conhece Jerônimo Mendonça, a história dele, do gigante deitado, ele era tetraplégico, vai entender essa resposta dos espíritos. Né? Vai entender. Vamos voltar lá para o nosso livro Paulo e as Leis Morais. Aí diz assim, estamos lá em cima.
Deixa aí o Livro dos Espíritos. Ele diz assim: ao perceber os benefícios oriundos do trabalho, é natural que aumente as demandas laborais, conforme o avanço da humanidade. Então, conforme a humanidade vai avançando, conforme ela vai aumentando, as demandas pelo trabalho também vão aumentar. Não é como nós falamos anteriormente. Hoje temos necessidade que no passado não tínhamos. Os benfeitores espirituais afirmam: toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, toda vez que empregamos nossas potencialidades físicas e ou espirituais para o bem, estamos trabalhando. No ser humano, o trabalho tem o objetivo da conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Porque o trabalho, como ele já falou aqui no Livro dos Espíritos, ele ajuda a desenvolver a inteligência. Porque você vai desenvolver um trabalho, você tem que pensar, né? Assim, todo indivíduo que se apropria do entendimento que nós não temos, né? Que nós não temos espírito, assim, todo indivíduo que se apropria do entendimento que nós não temos espírito, mas que somos espírito e que o espírito é imortal, percebe que a lei de trabalho se estende além do campo físico, ou seja, então ele está querendo dizer o seguinte: tem muita gente, né, que não acredita, não sabe que ela é um espírito, tá? Mas nós temos que lembrar que nós somos espírito, sim, e que o espírito é imortal. E esse que tem essa consciência percebe que a lei do trabalho não está circunscrita só aqui na Terra. Ela vai além da Terra, né? Vai no mundo dos espíritos. O espírito trabalha assim como o corpo. Por isso Jesus afirma: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Está lá em João, capítulo 5, versículo 17. Entretanto, para cumprirmos essa lei com equilíbrio, não podemos olvidar o limite entre as atividades laborais e o repouso. E aí ele vai chamar atenção para isso. Porque a gente fala em trabalho, maravilha, mas a gente também tem que lembrar que enquanto estamos encarnados, nós também precisamos ter repouso. O desencarnado, ele não precisa de descansar o corpo, mas nós precisamos descansar o corpo. Então, nós temos que também não esquecer da lei do repouso. Sobre essa questão, os espíritos esclarecidos informam. Vamos pegar lá o nosso Livro dos Espíritos. Alberto, você vai ler a questão 682 e a Ana Constantino a 683. Está no livro 3, capítulo 3, Lei do Trabalho. Vamos lá. Limite do trabalho, repouso, 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Espera aí, que deu vontade de espirrar. Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. 683, Ana. Qual o limite do trabalho? O limite das forças, Deus, porém, deixa o homem livre. Então, o limite do nosso trabalho é o limite das nossas forças. Então, nós temos também
que respeitar isso. Por quê? Porque se você não respeita o seu corpo, os limites do seu corpo, aí você fica doente, né? Aí você fica doente. Então é necessário também respeitar os limites do seu corpo. Porque tem gente que fala, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. E nessa ambição de ganhar dinheiro, a pessoa não respeita o limite do corpo. Então, é importante isso aqui, é o que ele falou. Para cumprirmos essa lei com equilíbrio, que é a lei do trabalho, não podemos olvidar o limite entre as atividades laborais e o repouso. Aí ele vai continuar aqui. O limite do trabalho é o das forças, e a esse respeito, Deus deixa o livre o homem. Além de servir para a reparação das forças físicas, o repouso serve para nos elevarmos acima da matéria, por dar um pouco mais de liberdade à inteligência. O repouso também é lei, mas convém frisarmos que não devemos usá-lo como argumento para a preguiça e desleixo. O repouso é lei, tanto que nas leis do trabalho tem lá, né? O trabalhador tem o seu dia de repouso. E nós vamos, na aula que vem, falarmos um pouquinho sobre isso aqui. Os recursos psicológicos de auto-boicote são inúmeros e não teremos dificuldade em atender a algum convite tentador para a cristalização das tarefas. Então, às vezes, a pessoa, com aquela coisa de que eu preciso descansar, ela acaba caindo na preguiça, né? Porque qualquer coisinha, eu tenho que descansar. Qualquer coisinha eu tenho que descansar. Se tem lei do repouso, então eu tenho que descansar. Então aí tem o perigo da pessoa cair na preguiça. Carmen, lê pra gente a 684? E depois a Eloá não leu agora não, né? Foi a Alberto e Ana. Eloá lê a 685. 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, todos nós temos o direito do repouso, mas a gente tem que estar atento a isso, né? Atento a isso. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui, sobre esse repouso, né? Vamos continuar aqui. Paulo sempre descansou quando realmente foi necessário, mas viveu no limite entre o trabalho e o repouso, a fim de aproveitar ao máximo para aproveitar o tempo ao máximo para sua elevação espiritual. Então, ele sempre viveu no limite entre o trabalho e o repouso, trabalhando, mas respeitando o seu horário de repouso, que era o horário que ele aproveitava para a sua elevação espiritual, para fazer suas leituras, ler os textos, entendeu? Então, ele trabalhava pregando, ensinando, mas ele respeitava o horário dele do repouso, porque era nesse horário que ele ia pegar os textos dos profetas, né? E de Isaías, Jeremias, Elias, para ler, para adquirir mais conhecimento. Aí que ele ia pegar alguns textos que já existiam, das anotações de Mateus, falando dos ensinos de Jesus. Então, o momento de repouso dele era para leitura, para que ele pudesse o quê?
se elevar espiritualmente, sabedor dos riscos para os tarefeiros, vigilantes, diante das armadilhas que conduzem ao fracasso, orienta Paulo, o jovem Marcos, João Marcos, que vai ser futuramente o evangelista Marcos, né? Sobrinho de Barnabé, sobre essa questão. Vamos lá pegar o nosso livro Paulo Estevão? Porque ele vai orientar João Marcos, porque João Marcos era muito jovem ainda. E o João Marcos vai viajar com eles. E ele vai ficar reclamando do cansaço da viagem. Entendeu? Ele vai reclamar muito do cansaço da viagem. E aí o Paulo vai fazer algumas recomendações a ele sobre isso. Procure aí o parágrafo que começa assim. Ora, João, acharam? Trabalhamos para alguém. Nesse mesmo capítulo? Quem tem esse livro aqui? Qual a página? Labores Apostólicos. Seu livro é esse? Não, o meu é esse aqui. O meu é esse seu aí. Labores Primeiros Labores Apostólicos. No meu é página 309. Espera aí. Qual é o nome do capítulo? Primeiros Labores Apostólicos. Tá bom. 312. Aí, 207, tá? Aí procura um parágrafo que diz assim. Ora, João, quando trabalhamos para alguém... Acharam? 312. Porque tem um, eu acho que é esse, que o nosso livro é diferente. Mas Nossa, como proceder? Primeiros Labores Apostólicos? Não, o nosso é esse. O meu está no 217. Não, olha, é Primeiros Labores Apostólicos. O meu é PDF, tá? Tá bom. Primeiros Labores Apostólicos. Aí ele diz aqui, foi um dos últimos parágrafos que eu coloquei aí para vocês. Aí tá assim, ora, João, quando trabalhamos para alguém, acharam? Achou, Ana? Isso. Primeiros Labores Apostólicos. Porque nós vamos ter dois parágrafos desse mesmo capítulo. Foram os dois últimos que eu dei para vocês. Que está no Zap, que eu dei para vocês antes do Livro dos Espíritos. Credo. Achou, Carmen? Eu passei hoje para vocês. Aí está lá, a lista. Quer dizer, na realidade, eu já tinha passado semana passada, né? Ixi. É um dos últimos parágrafos, é esse? Oi? É um dos últimos parágrafos desse capítulo? Os dois últimos. Os dois últimos. Nós vamos pegar os dois últimos. Tanto que eu botei assim, primeiros labores apostólicos, parágrafo. Ora, João, quando trabalhamos para alguém. Depois eu botei assim, no mesmo capítulo, primeiros labores apostólicos, mais à frente, o parágrafo Deus te abençoe. São os dois últimos que eu botei no Zap. Aí depois, embaixo, vem a indicação do Livro dos Espíritos. É primeiro lá. Tá, eu encontrei, está na página o 349. Está lá, Paulo refletiu 1 minuto e exclamou, ora, João. Aí está lá. Ora, João, quando trabalhamos, ele está falando para o João Marcos, quando trabalhamos... 349. Isso. Quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Aí ele está chamando a atenção do jovem. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não o conhecem, em vista de suas numerosas dificuldades naturais, representa uma glória para nós. O espírito de serviço
nunca tira a parte mais difícil para os outros. O mestre não transferiu sua cruz aos companheiros. Em nosso caso, se tivéssemos muitos escravos e cavalos, não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas. No que se refere às questões propriamente materiais, o trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio. Então ele fala que esse trabalho de divulgação do evangelho é um trabalho tão importante que a gente tem que disputar poder fazê-lo. Vamos pular aí os 3 parágrafos. Aí tá assim: das demasia importância aos obstáculos. Ele está chamando a atenção do Marcos. Ele está dizendo, querendo dizer que o rapaz está dando muita importância aos obstáculos. Tá? Das demasiada importância aos obstáculos. Já pensastes nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo de nossas vísceras misérias. E tu te espantas apenas com os palmos de caminho que nos separam da Pisídia? Porque o rapaz, toda hora ele reclamava que estava cansado. Toda hora ele estava querendo descansar. E Paulo dizia, aí o Paulo chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele para a importância do trabalho que eles tinham que realizar. E que ele estava querendo descansar toda hora. Entendeu? Agora vamos pular aí uns 10 parágrafos. Mais ou menos uns 10 parágrafos. Procurem um parágrafo que diz assim: Deus te abençoe e te proteja. Porque aí o rapaz, o João Marcos, ainda não aceitou as palavras de Paulo e resolveu que estava cansado e queria voltar para casa. Aí Paulo diz para ele assim: Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem, entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Sim, disse o jovem envergonhado, procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Fazes bem e cumprirás teu dever, assim procedendo, exclamou o ex-rabino convicto. Lembra sempre que Davi, o rei Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso. Mas quando descansou, foi quando Davi ficou muito, muito poderoso, muito rico, né? Mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé. Mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do mestre de Jerusalém, aquela entrada que ele fez do burrinho, todo mundo gritando, louvando, gritando, rei, lá vem o rei. Bastou Judas ver aquilo para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca descansar. Ele não está falando do descanso, não é de não repousar, mas ele está falando do ócio. Do ócio, entendeu? Porque ele fala, o repouso é importante, mas o ócio, que pode surgir disfarçado de repouso, esse é perigoso. Esse é perigoso. Por isso que ele diz aqui, com tantos exemplos que ele deu, de Davi, né, de Salomão, de Judas, aos nossos olhos será útil não venhamos a descansar. Quer dizer, não venhamos a ficar no ócio. Porque repouso, sim, é bom para o corpo. Mas o ócio é quando você acha, já trabalhei demais. Agora
Eu vou descansar. Quer dizer, tem muita gente que, quando se aposenta, vou contar um caso aqui, uma confidência nossa, né? Entre nós, estamos entre amigos. Meu pai sempre foi um homem que trabalhou a vida inteira. Ele era militar, acordava todo dia às 4h30 da manhã e tinha que chegar no quartel às 6 e pouco, 7 horas, saía do quartel às 6 horas da noite. Trabalhou a vida inteira, mas ele cometeu um erro. Não planejou a aposentadoria dele. Porque era um homem que trabalhou, além de trabalhar como militar, ele trabalhava muito em casa. Meu pai era pedreiro, mecânico, marceneiro, tudo que para trabalhar com as mãos, meu pai fazia e era excelente, era um verdadeiro artista. Mas não planejou a aposentadoria dele. Não planejou o que eu vou fazer depois que eu me aposentar. Todos nós, imagina um corpo e uma mente que trabalha 40 anos e de repente, para tudo. Vai dar problema, não vai? Claro que vai dar problema. E foi o que aconteceu com meu pai. Ele se aposentou e não se planejou. E simplesmente parou. O que aconteceu? A vida dele se desequilibrou e ele adquiriu um vício que acabou prejudicando e muito o restante da vida dele. Que não foi muito, porque ele morreu com 60 anos. Por quê? Não planejou. De um homem que trabalhava o tempo todo, ele simplesmente caiu no ócio. Você entendeu? Isso é muito perigoso. Nós temos que trabalhar sempre. Aposentou, arruma alguma coisa para fazer. E muitas pessoas não fazem esse planejamento. Eu quero me aposentar para descansar. Eu vou parar de trabalhar. Nós não podemos, nós temos que trabalhar até o último momento da nossa vida. Enquanto tivermos condições, temos que trabalhar. Você pode diminuir o ritmo do seu trabalho. Arruma outra coisa para fazer. Mas não pare de trabalhar. Porque é o que o Paulo falou ali. É o perigo do descansar. Esse descansar como sinônimo de ócio. Não de repouso. O repouso é uma bênção, é uma necessidade. Mas o ócio é muito perigoso. E é isso que ele chamou a atenção de José Marcos. Para tomarmos cuidado com o ócio. Porque cabeça vazia, diz o ditado popular, é oficina do diabo. E para a gente encerrar a aula de hoje, eu trouxe um texto aqui. Vou abusar aí mais 5 minutinhos. Para a gente fechar. Se bem que semana que vem eu vou trazer mais um texto que eu achei interessante. Ainda tem, Rose. Oi. Marcação do Paulo Estevam que nós vamos usar depois, né? Sim, deixa aí tudo marcadinho, tá? Deixa aí tudo marcadinho. Deixa eu partilhar aqui. Ainda falta um parágrafo, se eu não me engano. Não, eu não tenho certeza, mas isso aí a gente olha. Se tiver alguma coisa marcada, deixa aí. Quando esse texto aqui da Joana, fracasso e responsabilidade, está no livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, capítulo 10. Ela diz assim: muito cômodo atribuir-se o insucesso às realizações a outrem, transferindo responsabilidade. Incapaz de encarar o fracasso do verdadeiro ângulo pelo qual deve ser examinado, o homem que faliu acusa os outros e desculpa-se, anestesiando os centros do discernimento mediante o que espera evadir-se do desastre. Porque ele acusa o outro, buscando assim desculpas para o seu próprio fracasso. É muito normal na gente, né? Eu não tenho culpa. A culpa de eu ter falido, de algo ter acontecido na minha vida, é do outro. Há fatores de vária ordem que contribuem poderosamente em todo e qualquer cometimento humano. O homem de ação, porém, graças aos seus valores intrínsecos reais, responderá sempre pela forma como conduz o programa que tem em mãos para executar. Assim, portanto, pelos resultados do empreendimento,
Pessoas asseveram em face dos desequilíbrios que se permitem. Não tinha outra alternativa, fui induzido pelos maus amigos. Outras criaturas afirmam após a queda. Os espíritos infelizes ganharam a batalha após a insistência e a perseguição que eu não mais aguentava. Diversos justificam a negligência sob o amparo do desculpismo piegas e da desfaçatez indébita. Luta sem desfalecimento e perseverança, diz Joana, né? No posto em qualquer circunstância. São as honras que se reservam ao candidato interessado na redenção. Então ela diz, para nós lutarmos, para nós trabalharmos sem desfalecimento e perseverança. Voltando a dizer, isso não quer dizer que você não tem o direito ao repouso, tá? Nós não podemos cair no ócio. O vinho capitoso flui da uva esmagada. O pão nutriente surge do trigo triturado. A água purificada aparece após vencer o filtro sensível. Os dons da vida se multiplicam mediante as contribuições poderosas da transformação, da renovação, do trabalho. Não te excuses dos dissabores e desditas, acusando teu irmão do nosso fracasso, né? Mesmo que ele haja contribuído para a tua ruína, és o responsável. Porque agiste de boa fé com leviandade ou tutelado pela invigilância, não te deves acreditar inocente. Cada um sintoniza com o que lhe apraz e afina. O evangelho, na sua beleza e candidez de linguagem, registra e nos recorda a incisa e concisa lição do mestre. Sede manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Sem que estejas em posição belicosa, colocada em situação contrária, abre a alma ao amor para com todos, porém vigia o coração, porque dele procedem as nascentes da vida. Diante de qualquer fracasso, refaze as forças, assume responsabilidades e tenta outra vez. Quiçá seja esse o feliz instante de acertares, logrando êxito. Então, um texto belíssimo, né? De Joana, nos convidando a continuar trabalhando, lutando, sem desfalecer, porque eu volto aqui ao Paulo Estevão, porque eu gostei muito, por isso que eu falei para você, eu tenho vontade de voltar a estudar Paulo Estevão novamente. Porque, como ele fala aqui, ele citou Davi, ele citou Salomão, ele citou Judas, e falou que todos eles estavam fazendo tudo direitinho. Mas, de repente, eles simplesmente pararam. E aí, o que aconteceu? Eles pararam e veio o quê? O fracasso. E eles se tornaram, como nós, responsáveis pelo seu próprio fracasso. Não há para quem colocar a culpa. Quando a gente para de lutar, nós começamos a fracassar. E nós não temos em quem botar a culpa. Por isso ele diz aqui, com tanto Paulo de Tarso dizendo, com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. Quer dizer, não venhamos nunca a nos entregarmos ao ócio, né? Por isso que a Joana, né? Deixa eu só ver aqui. Nesse texto, ela inicia falando, nos convidando a continuarmos lutando. E essa luta representa o trabalho, que a gente continue trabalhando pelo nosso crescimento espiritual, trabalhando para auxiliar, como nós estudamos no livro Obsessão e Desobsessão, ajudar na evangelização da humanidade. Lembra que quando falou dos médiuns
que tem essa missão especialíssima, que é serem os intérpretes dos ensinos dos Espíritos, para divulgar esses ensinos, para ajudar essa humanidade a crescer. Então, que a gente continue trabalhando, lutando, porque o trabalho é lei divina. E que nunca nos entreguemos a esse descanso, que na realidade, por trás dessa palavra, está o ócio, né? O ócio. Cuidado com o ócio. O ócio, alguém hoje colocou uma mensagem para a gente, eu vou encerrar aqui lendo essa mensagem. Se eu não me engano, foi o William Lira. Ele colocou uma mensagem, é uma mensagem até de Joana, que vem bem a calhar. Deixa eu ver, tá aqui. A hora vazia. Tá no nosso... Foi hoje que ele colocou. Essa mensagem diz assim, ó. Cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Nesse espaço, a mente engendra mecanismos de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Está no livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, pelo médio Divaldo Pereira Franco. Então, ela chama a nossa atenção para a hora vazia, essa hora do ócio, que Paulo falou descanso, mas que não é repouso. O repouso é legal, mas essa hora vazia é muito perigosa. E é nessa hora vazia que a gente fracassa. Nesse texto que Joana trouxe para a gente sobre fracasso e responsabilidade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não tem aquele ditado, né, que todo mundo conhece, mente parada, moradia de... Exatamente. Né? Então, sem atividade, a ociosidade é um perigo. É um perigo. Por isso que Paulo chamou muita atenção de João Marcos, porque ele toda hora queria descansar. A viagem é muito longa. E ele disse para ele, olha, trabalhar para o Senhor é uma oportunidade que nós temos quase que, como diz o outro, disputar a tapa. Nós temos que... Poxa, isso é uma oportunidade fantástica quando você é convidado a trabalhar para o Senhor. Então, é uma grande glória, uma grande oportunidade. Vamos aproveitar isso. Vamos parar de reclamar que está cansado, está cansado, está cansado. Que oportunidade de crescimento é esse que nós estamos recebendo? Então, ele chama atenção para ele, né? E fala com ele, ó, cuidado, hein? Cuidado com esse seu descansar, que ele é muito perigoso, que é diferente do repouso, que é uma necessidade. Inclusive, ele usava o horário de repouso para poder estudar, para poder refletir, para poder aprender um pouco mais. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Hoje é interessante, eu também estava vendo um psicólogo ou psiquiatra falando exatamente sobre os transtornos mentais, em especial quando a pessoa aposenta. E aí ela se vê, como você falou, você está naquele ritmo, o corpo, a mente, aí você separa. E aí o que você faz? Você começa a enlouquecer, porque aí você cria toque, transtorno obsessivo, aí começa a arrumar as coisas tudo direitinho, aí de quem tirar do lugar, porque você transfere, né, essa falta que você tem, você cria um ambiente cheio de manias, cheio de padrões, para poder compensar aquilo que você não está conseguindo lidar. E aí também você acha, né? Nesse caso, foi o caso do meu pai, tenho que viajar, curtir a vida, aproveitar. Procurando lá de fora, né? Uma coisa que está dentro de você. Ele trabalhou a vida toda desde criança, porque ele ficou órfão de mãe com 11 anos. Então, desde criança ele teve que trabalhar. Então, é hora de descansar, viajar, passear. E começou assim. E nessas viagens, nesses passeios,
Aí surgem oportunidades, né? No caso do meu pai foi o alcoolismo, que aí começa, né? As facilidades, as festas, os churrascos, os almoços, essas coisas todas. E aí você vai vendo que a coisa não vai dar bem. E, de repente, as coisas vão acontecendo e se torna muito difícil para uma pessoa já com uma certa idade, apesar que ele tinha 50 e poucos anos, né? Mas nele foi assim muito rápido e depois, mais tarde, né? Ele mandou até mensagens para a gente, interessante, dizendo que ele estava num educandário e ele dizia assim, ele diz assim, eu estava, logo as primeiras mensagens, eu estou num educandário para pessoas que têm o problema igual o meu. Ele não dizia o que era. Para pessoas que têm o problema igual ao meu, né? E a gente aqui faz uns trabalhos, a gente aqui estuda, assiste umas palestras, mas como ele, desde jovem, teve problemas com religião, porque ele ficou órfão muito cedo e a família dele era evangélica, a avó. Então ele ia para uma igreja batista. E nessa igreja ele gostava, porque ele tinha ali uma família, né? Então ele ia para lá, tinha amigos, tinha família, ele gostava. Mas ele, quando tinha seus 15 anos, era carnaval. E ele saiu, em vez dele ir para a igreja, ele foi brincar o carnaval. Alguém da igreja viu, foi o primo dele. Chegou na igreja, contou, e ele foi expulso da igreja. Aquilo criou uma revolta nele contra a igreja, contra a religião terrível. Terrível. Ele não era contra nós sermos, eu e minha irmã, sermos espíritas. Não, ele ajudava, ele até elogiava. Mas ele tomou versão de... Porque ele disse, quando eu mais precisava, eles me expulsaram porque eu fui brincar o carnaval. E alguém viu, foi lá, contou para o pastor. O que o pastor fez? Era primo dele, sabia que ele era órfão, que ele precisava de estar ali naquele grupo, e ele foi expulso da igreja, né? Então, ele trabalhou a vida toda, desde jovem. E aí ele disse isso. Aí ele dizia também assim, às vezes, eles chamam a gente para ir lá assistir as palestras. Às vezes eu não estou a fim de ir, não. Aí eu não vou, mas aí eu fico com uma certa dor de cabeça quando eu não vou. Porque às vezes eu não quero ir. Né? Eu não quero ir, eu estou cansada, quero ficar, não quero ir lá com eles. Mas aí eu fico com uma certa dor de cabeça. Mas, passado o tempo, né, hoje isso já tem uns 20 e poucos anos, né, ele diz que ele trabalha, que ele está bem, que ele, sabe? Então a gente vê como as coisas se encaminham direitinho, né? Aí tudo bem, maravilhoso, todos nós vamos ter essa oportunidade. E a gente vê como o trabalho é importante e como é importante a gente planejar as coisas direitinho para que a gente não venha a ter problemas e entender que se Deus trabalha até hoje e Jesus trabalha também, por que nós vamos dizer que não vamos trabalhar? Que já cansei, não é? Já cansei. Não, a gente tem que continuar trabalhando, né? Eu, quando me aposentei, mais trabalho eu arrumei depois. E a gente vai trabalhando, vai fazendo coisas, e assim a gente aí não morre disso, não. A gente morre de outras coisas. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Então, nós vamos encerrar aqui o nosso trabalho. Gente, lembrando amanhã do nosso seminário, tá? Eu gostaria de contar com a presença de todos vocês, amanhã, 10 horas, para assistir a nossa irmã Érica. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito lindo. Que vocês divulguem, passem para amigos. Eu já mandei o link para vocês. Hoje, mandei o link para justamente vocês divulgarem, entregarem o link também. E amanhã de manhã eu mando o link de novo, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, estamos aqui agora muito agradecidos por mais essa oportunidade, por mais essa reflexão importante para as nossas vidas, as nossas etapas, nossos ciclos da nossa vida, da nossa existência, que possamos valorizar todos os momentos, todas as oportunidades que nos chegam de trabalho, de atividade útil, de reflexão, possamos a cada dia colocar dentro das nossas atividades
um pouco dessas virtudes do trabalho, que envolve o amor, tolerância, paciência. Então, Pai, estamos muito agradecidos por essa oportunidade de hoje, nesse sábado, e que possamos ter um fim de semana muito produtivo de trabalho, de reflexão, no bem, no amor do Pai. Que Jesus abençoe nosso dia de hoje, esse nosso estudo, que é um trabalho, com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, um bom fim de semana para vocês, tá? Amanhã estaremos aqui trabalhando mais um pouco, porque se estamos trabalhando é porque temos necessidade, né? Graças a Deus, o Senhor já nos concede esse trabalho para realizar, para que a gente possa crescer, desenvolver a nossa inteligência e aprender um pouco mais, tá bom? Ó, um beijão, eu botei aí no chat o nome do livro, tá? Do Paulo, que eu achei bastante interessante. Tem um outro também que eu achei, eu vou mandar para vocês, que são obras que quem gosta de estudar Paulo de Tarso pode aos pouquinhos comprando, guardando, lendo, que conhecimento nunca ocupa espaço, né? Sempre há vaga um pouquinho mais para a gente sempre colocar mais uma informação. Um beijão para vocês, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Tchau.